Olá, eu sou Giovana Bittencourt Morastoni, bolsista do grupo de pesquisa em Intertextos, coordenado pelos professores doutores Edelcio Mostácio e Bianca Sclier, e aqui situo o meu resumo de função na pesquisa sobre o acontecimento e teatro performativo, cruzamentos, fronteiras, desvios. O projeto de pesquisa em Intertextos é baseado na investigação acerca de um arcabouço de práticas e conceitos artístico-filosóficos, que se encaminham de um modo processual, como o norte das atividades que gera. Então, no momento atual dessas práticas, que são organizadas em torno do entendimento que se possa fazer sobre o acontecimento, mais especificamente o acontecimento teatral, colocou-se então a necessidade de ampliar a compreensão sobre esses aspectos que são frequentemente considerados periféricos na arte, mas aqui damos considerável importância e assim buscamos então entender quais são as ressonâncias disso na esfera social e coletiva. Nós passamos por conceitos muito importantes, como a arte relacional, a performatividade, o acontecimento enquanto devir, entre outros. E para isso nós refletimos a partir de transdisciplinaridades. Então, pensamos o fazer artístico e a filosofia processual a partir de campos de conhecimento diversos que vão para além do teatro, mas passam também pela performance, pela dança, as artes plásticas e visuais, a filosofia, o cinema. Então, com esse projeto, investiga-se o teatro performativo a partir da perspectiva do acontecimento, que é esse procedimento cuja intensidade ultrapassa os limites da representação e devolve à cena uma potência perdida ante o real, a partir de estudo de casos, de leituras, do entendimento do como, do modo, do onde, dos porquês do acontecimento ser esse fato denso, estético e artístico. Então, a partir disso, nós então buscamos esse território que desnaturaliza o real. As etapas da pesquisa se baseavam num levantamento bibliográfico, ao qual fizemos como passo inicial, para que pudéssemos também chegar ao grupo de leitura. Houve seleção dos objetos para análise. O objeto analisado foi a Companhia Lápis de Seda, sendo o meu artigo realizado, mas também houve a realização da imersão como uma outra etapa da pesquisa, ao qual também vai ser desmembrada melhor aqui daqui a pouco, e o experimento cênico prático que houve concomitante a toda a pesquisa, o inverno do descontentamento. O nosso levantamento bibliográfico, ele se baseia em filósofos, artistas, psicanalistas. Para citar alguns, o Gilles Deleuze, Félix Guattari, David Lapojade, David Le Breton, Sueli Ronick, Brian Massumi, Manning, Kunichi Uno, Hannah Arendt, entre outros. A condução do grupo de pesquisa, ela se modificou na situação da Covid-19, e então a gente tem feito salas de videochamadas a partir do Jitsi, para que a gente faça as leituras e as conversas que são a posteriori engatadas através da própria leitura. A Companhia Lápis de Seda e a sua dança é um objeto de análise para nós nesse processo de pesquisa e gerou o artigo intitulado Quando a Dança Acontece, os corpos em movimento da Companhia Lápis de Seda. Se configura como um material de análise por em seu elenco de bailarinos, a companhia conter 60% de pessoas consideradas portadoras de alguma deficiência intelectual ou motora. Ou seja, a partir desses corpos diversos que se colocam aos estudos da dança, do movimento e também da inclusão, a gente abre um diálogo para alguns conceitos, como o de acontecimento e das neurodiversidades. Se gerou uma reflexão sobre estruturas que já seriam estabelecidas de um modo hegemônico de padrão de movimento,
mas que nesse contexto aqui apresentado, ético e esteticamente, geram outras rupturas, principalmente no sentido da diversidade e das potencialidades sensíveis dos corpos. Então, a partir do conceito de acontecimento, numa discussão que trouxe Gilles Deleuze, Jacques Derrida e Charles Feitosa, se percebeu que a quem se propõe o jogo, abre-se a possibilidade da percepção da intervenção na realidade que se reconfigura. Então, através da imprevisibilidade e da ação dos corpos desviantes da norma, se percebe a possibilidade do acontecimento, de um reconhecimento por um momento que questiona uma configuração da realidade estabelecida. Então, de um modo sensível e permissivo, através da ideia do acontecimento, há a possibilidade da exploração para essa criação, para a percepção da inventividade desses corpos, né? E principalmente no contexto que foi aqui elaborado com a Companhia Lápis de Seda. Então, esses corpos que dançam aquilo que algumas pessoas julgam improvável, mas que justamente provocam as sensibilidades do dançar, de modo singular e propositivo em relação ao tempo e espaço. E para dialogar com esses corpos em possíveis acontecimentos, ainda filosoficamente, o conceito da autora Manning, o da neurodiversidade, ele se aludiu também na questão do devir nas artes, que reverberam em devires políticos, sociais, onde se recriam outras conjunturas no mundo. Outro material resultante é o experimento cênico O Inverno do Descontentamento, que ainda está em processo, e que o bolsista Rômulo vai falar um pouco melhor. As próximas etapas do projeto são a elaboração dos materiais e análise do objeto 2, que é a Companhia Cena 11, continuação do experimento cênico Inverno do Descontentamento e a elaboração das publicações.